Boa noite a todos. É um prazer receber aos presentes aqui no Centro de Estudos Talcopastar e aos colegas que estão via webinar, esse evento híbrido, denominado Lidando com Complicações de Cirurgia Abdominal em 2023. Eu sou o Dr. João Pantoja, coordenador do Centro de Estudos da Regional Rio de Janeiro, e o nome do Dr. Flávio Cury, coordenador do Centro de Estudos do Copastar, Dr. Olga Souza, diretora nacional de Cardiologia da Rede Dória, doutora Mariana Mafra, coordenadora científica do Centro de São Vicente. Dou boas-vindas aos senhores e senhoras. A programação hoje será de grande interesse, coroando o mês de junho com o mês da gastroenterologia, né? O Centro de Estudos denomina cada mês uma especialidade e essa é a nossa segunda sessão científica lidando com questões de gastroenterologia, especificamente cirurgia abdominal. Então, nós teremos aqui 4 proeminentes palestrantes e 2 moderadores de reconhecimento nacional, Dr. Luiz Fernando Saboia, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e Dr. Antônio Carlos Moraes, que é mestre de gastroenterologia pelo UFRJ e chefe de serviço de clínica média Talcopador, a quem eu passo a palavra para poder coordenar e moderar esse debate. Antônio Carlos, por favor. Obrigado, João. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar presente aqui nessa sessão, agradecer ao Dr. João Pantoja, ao Dr. Flávio Cury, à doutora Olga de Souza e à doutora Mariana Mafra pela oportunidade de estar aqui com esses colegas de excelente nível e pedir desculpas, eu adoraria estar aí presente, mas estou em casa por questão de um herpes zoster, então sugiro que todos se vacinem, a vacina está aí, eu tenho certeza que eu estaria muito pior se eu não tivesse sido vacinado, já estou aí com as 2 doses, o que certamente amenizou. Nós vamos começar com a palestra, quais as principais complicações e como abordá-las. Quem vai apresentar é meu amigo, querido, Dr. Diego Benevenuto, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Copastar, do Hospital Copador, com grande experiência em cirurgia de emergência, grande experiência em cirurgias eletivas e que certamente é um dos cirurgiões mais chamados aí para abordar complicações, então certamente tem muita experiência para nos dizer. Diego, a palavra é sua e boa noite. Alô? Boa noite, Antônio, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vou abrir aqui a sessão, uma sequência de 4 apresentações e coube-me falar sobre as principais complicações. Como a gente tem um público distinto aqui, não só de cirurgiões, obrigado, e também de colegas clínicos e generalistas, o nosso objetivo, quando montou essa sessão, seria justamente falar de uma forma ampla, de certa forma rápida, e que a gente pudesse ter um debate interessante na sequência. Então, o tema é esse, lidando com complicações em 2023, só cirurgia abdominal. E como a gente vai abordá-las? Eu vou relatar as principais complicações, na sequência o João vai falar da estratégia endoscópica, o Daniel fala da radiointervenção do salvando, e o Saboia, por último, diz o momento que a gente tem que operar, e não tem mais o que fazer. E a despeito da evolução da tecnologia nos últimos anos, a gente continua com o mesmo perfil de complicações. Elas continuam sendo as inflamatórias, obstrutivas, perfurativas, hemorrágicas e vasculares. A classificação ela não mudou, que é a mesma classificação do abdômen agudo que nós trazemos aí desde a faculdade até hoje. E olhando especificamente para o período pós-operatório, a gente tem que entender que conhecer a evolução esperada da complicação é a principal atitude de quem está abordando o período pós-operatório. Se eu não conheço, eu não reconheço o que está acontecendo. Identificar precocemente. E, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Realizar o exame físico diário do seu paciente. Conhecer os melhores métodos diagnósticos e solicitar a imagem de acordo com isso. As causas das complicações pós-operatórias passam aí pelas comorbidades do paciente. Então, se eu reconheço antes um problema, depois eu faço identificar precocemente uma comorbidade em atividade. O remite, a resposta endócrina metabólica ao trauma, técnica cirúrgica em ambiente cirúrgico inadequado, obviamente vai evoluir com uma complicação e cuidados pós-operatórios inadequados. Olhando para a prevenção, antes de chegar efetivamente nas causas, a gente indica uma indicação cirúrgica adequada, obviamente controle de comorbidades. Imunonutrição e pré-habilitação tem que fazer parte do arsenal do cirurgião hoje numa cirurgia eletiva. Não é mais plausível que a gente opere um paciente sem imunonutri-lo no pré-operatório e que possa, de certa forma, ganhar massa muscular, enfim, capacidade respiratória
e seguir os protocolos de cirurgia segura. Então, quando a gente olha para as principais complicações, vamos entender o que é o período pós-operatório. A gente divide, a literatura divide em complicações imediatas, que são aquelas complicações nas primeiras 24 horas, as precoces entre 1 e 5 dias e as tardias, que começam ao final da primeira semana e vão até 30 dias de pós-operatório. Febre. Febre é sempre uma complicação que todo mundo reconhece de forma simples, porque é fácil identificar, a enfermagem nos diz, o paciente relata. Então, as imediatas são aquelas nas primeiras 24 horas que geralmente vêm da comorbidade prévia ou está relacionada ao uso de medicação, a hipertermia maligna, que a gente conhece, e a resposta endócrina metabólica. Quando a gente olha para as complicações em relação à febre precoces, é aquela pergunta de prova, né? Qual a principal causa de febre no pós-operatório? A telectasia. Todo mundo responde, mas na hora H, pouca gente faz o diagnóstico. A gente tem que lembrar que a telectasia existe e está aí. As fleblites, pneumonias, infecções do trato respiratório, do sítio cirúrgico, começam a aparecer até 5 dias. E, na sequência, quando a gente vai para 1 semana a 30 dias, surgem as infecções do sítio cirúrgico de forma evidente, ao final da primeira semana, e as coleções abdominais começam a se fazer. Os cuidados específicos com a ferida operatória. Então, essa é uma complicação bem habitual, complicação de ferida. E as causas principais que a gente tem que ter cuidado como fator de risco são essas: obesidade, tabagismo, câncer, imunossupressão, diabetes mellitus, radioterapia, desnutrição e uma técnica cirúrgica inadequada. Essas são as principais: seroma, hematoma, infecção, todo mundo conhece. Uma decência parcial da pele ou do subcutâneo não nos chama atenção. A eventração é quando a alça está contida pela pele, a evisceração, essa pele já está aberta. E a gente sempre ouve dizer aquela secreção em água de rocha saindo da ferida. Tenha cuidado com ela. E, na prática, é isso aí que a gente vai encontrar. Uma ferida operatória, que ao exame físico ela está com a pele aberta, o subcutâneo está íntegro, mas olha a tal da secreção água de rocha que está ali. Isso chama a atenção da gente para uma complicação no pós-op inicial, e a tomografia mostra que a alça já está na parede abdominal. Isso é uma evisceração, e se nada for feito nas próximas horas, a sequência é essa: a alça vai sair, o fio de sutura da pele ou do subcutâneo da ponerosa vai romper essa alça e a gente tem uma peritonite, isso é uma emergência pós-operatória. Uma outra complicação habitual nos dias de hoje é o ilho pós-operatório, e o ilho é algo que todo mundo lida com ele, não só o cirurgião, como principalmente o intensivista. Ele ocorre em 10% a 30% das cirurgias abdominais. Homens a partir de 65 anos com perda sanguínea maior que 500 ml é o principal grupo de risco, e tem as fases que todos conhecem: neurológica, inflamatória e quando o sistema vagal é ativado. O tratamento do ilho não vem em questão, a gente foca no debate depois, mas é uma importante causa de complicação pós-operatória. Em 2013, essa meta-análise diz que se tem a presença de 2 em cada 5, em 5 desses fatores, náusea, vômito, não tolerar dieta oral ou eliminar gases e fezes em 24 horas, abdômen distendido e uma imagem de ilho, se eu tenho 2 em 5, eu tenho um diagnóstico de ilho pós-operatório e começo as medidas que sejam importantes. Em 2023, o ilho pós-operatório pode se tornar isso: um doente que estava aí listado para o transplante, a médica dele e o médico estão ali sentadinhos, e ele faz um ilho pós-operatório, uma distensão difusa, hipertensão intraabdominal, e esse paciente, a cereja do bolo, estava em ECMO. Então, a gente tem um perfil de complexidade muito maior, e eu pude abordar esse paciente com uma terapia a vácuo, que antigamente era a tal peritoneostomia, bolsa de Bogotá. A gente foi evoluindo e hoje uma terapia a vácuo me permite conter esse abdômen, drenar as secreções, enfim, e algumas vezes conseguir um desfecho favorável. As complicações inflamatórias seguem a apendicite e a pancreatite como principais, e eu vou trazer tópicos importantes e guardar para o debate os detalhes. A diverticulite chama atenção para o manejo após a alta do paciente. Todo mundo sabe a classificação de Hinton, sabe o que tem que fazer, opera ou não opera, depois que ele tem alta, qual é a conduta. Então, isso é uma complicação que eu considero importante a gente conduzir nesse momento. E a colicistite e a colangite no pós-operatório. Cada vez mais vemos doentes graves evoluírem com colicistite em momentos de pós-operatório. Paciente cardiológico que vai fazer um cateterismo e uma semana depois ele faz uma colicistite. Uma cirurgia abdominal que não tem cálculo e faz uma colicistite alitiásica. Essa é uma colicistite que também indica tratamento clínico. Então, olhando para a literatura, os critérios de toque, eu acho que todos conhecem, mas só para lembrar. Então, se eu tenho um item entre o A e B positivo, que é o Murphy, a massa palpável, febre, PCR ou leucocitose elevada, eu já tenho que desconfiar da colicistite. A melhor imagem é o ultrassom. A despeito disso, a enorme maioria das colicistites hoje é diagnosticada no pós-operatório por tomografia, porque o doente que evolui com
massa palpável, PCR elevada, leucocitose, extensão abdominal, ele acaba tomografando antes de fazer o ultrassom e aí vem a suspeita de colicistite e a gente complementa com ultrassom para ver a presença de cálculo. No guideline de 2018, a recomendação que eu chamo a atenção de vocês é essa, que é a cultura do sangue e da bile, quando possível. Quando a gente aborda um abdômen e tem essa secreção aí dentro, é fácil mandar essa secreção para a cultura, mas não é fácil colher a bile de dentro da vesícula e mandar. A gente deve se habituar a fazer isso. E faz toda a diferença para quem está recebendo, do ponto de vista clínico, conhecer a bactéria que estava na bile, ou a que estava livre na cavidade, ou a que estava circulando no sangue, para ter um antibiótico guiado nesse pós-operatório. Não adianta eu operar o andar superior do abdômen no olhar pélvico, que eu posso deixar passar um abscesso desse tamanho que pode facilmente ser lavado e culturado. Das causas obstrutivas, o tratamento continua o mesmo que a gente conhece, derivação nasogástrica, hidratação venosa, repouso alimentar. As bridas e as hérnias são as complicações ainda mais comuns. E lembrar que a cirurgia chama atenção para a cirurgia minimamente invasiva no momento atual, como método diagnóstico e terapêutico cada vez mais em uso. Se é um paciente com obstrução intestinal por uma hérnia interna que tinha sintomas inespecíficos de distensão abdominal e dor, um lactato tocado, a tomografia foi bem sugestiva de uma hérnia interna, a gente levou ele para uma laparoscopia precoce e conseguiu conduzir uma resolução. Então, a gente consegue tratar essa alça antes dela isquemiar, antes dela torcer, o doente, numa evolução rápida pós-operatória, pode melhorar. Esse é um paciente que tem uma colostomia aí do lado esquerdo e tem uma hérnia paracolostômica de uma alça de Delgado entrando, que também pode ser abordado por laparoscopia reduzida e resolvido. Isso é um grande volvo do cólon direito numa colega médica que eu não consegui por laparoscopia torcer. O João e a turma de endoscopia não conseguiu resolver também. A gente precisou ter uma incisão e voltar para uma cirurgia tradicional para resolver essa complicação. Eu trouxe uma aderência, para quem não conhece, essa é uma aderência, eles estão apresentados. Se nada for feito no futuro, isso pode evoluir com obstrução intestinal. Os abdômenes perfurativos, a diverticulite perfurada, os tumores e a úlcera gastroduodenal seguem como as principais causas. E, de novo, a gente tem um espaço para cirurgia minimamente invasiva, e lembrando que o tratamento não cirúrgico é a bola da vez. Então, pneumo peritônio já foi uma indicação de cirurgia absoluta, hoje pneumo peritônio é apenas mais um item no exame físico do nosso paciente, ele não é uma indicação absoluta de cirurgia. Eu trago um caso de um GIST, um tumor estromal do reto distal, que foi operado por via transanal com a plataforma TEL, onde eu consigo ressecar essa lesão e suturar a parede posterior do reto. E esse doente pode ter uma complicação que é um pneumo retroperitônio. Então, a gente precisa conhecer as complicações inerentes às novas tecnologias para poder tratá-las. No abdômen hemorrágico, o diagnóstico diferencial a gente segue conhecendo, hemorragia digestiva alta e baixa, enfim. E olhando para a hemorragia digestiva baixa maciça, é essa que mais nos assusta hoje, porque vamos fazer uma colectomia total no doente, que a gente quer identificar o local do sangramento. A coluna nem sempre nos ajuda, está cheio de colo no sangue. Fazer a angio-TC ou angiografia só funciona no momento do sangramento, para identificar o foco. A cintilografia pode nos salvar, mas esse doente nem sempre consegue ir para cintilo. E qual a melhor cirurgia para fazer? Colectomia direita, porque a doença diverticular é mais prevalente, o sangramento é à direita, e eu vou salvar esse doente. Fazer uma colectomia total, então vale o debate na sequência e no tema. O abdômen vascular, a gente tem a isquemia mesentérica oclusiva, como 80% dos casos, e nessa isquemia mesentérica, a metade é por trombose arterial, embolia arterial, 25% a trombose arterial e 15% uma trombose venosa mesentérica. Chama atenção para a isquemia mesentérica não oclusiva. A gente acabou de passar por uma pandemia, todo mundo aqui viu pacientes com colite isquêmica durante o Covid, não oclusiva, o critério de gravidade, o uso de medicação, de amina, que saíram muito bem, poucos foram operados, a maioria reperfundiu e conseguiu sair. Sugiro a todos o acesso a essa literatura que realmente está bem atual e nos sugere um protocolo de tratamento da colite isquêmica e chama atenção que a anticoagulação entra antes mesmo da tomada de decisão cirúrgica ou não. Em 2023, eu quero dizer que a isquemia mesentérica, aquele paciente que a gente via com uma colite extensa e antes dizia não tem mais o que fazer, ele tem que abrir e fechar, a gente tem que considerar ressecar esse doente, porque o que mudou foi isso aqui. A gente tem um transplante intestinal, a gente tem um transplante multivisceral como uma estratégia possível. Se não fazemos ainda, é questão de tempo, mas a estratégia existe e tem que ser considerada. Massas abdominais compressivas. Eu trago o caso de uma jovem
com uma massa abdominal que comprimia todo o sistema cavo, de certa forma também o sistema arterial, e a vascular não conseguiu passar um filtro de cava nela, e eu tive que levar essa paciente para a cirurgia correndo o risco de que um trombo pélvico pudesse, no intraoperatório, se mover e ela ter uma embolia e morrer em sala. Graças a Deus isso não aconteceu, mas foi um caso aí. No dia da cirurgia tinham 32 quilos. Cada vez que eu conto a história, eu vou aumentando 1 quilo. Já deve estar com uns 40 agora. Enfim, eu sou o dono do caso, eu posso fazer isso, não perder a piada. E o pós-operatório imediato é isso. E o medo que eu tinha era dela acordar e embolizar no primeiro momento. Tá certo? Take home message. Pneumo peritônio não é igual à cirurgia. Pneumo peritônio pode receber uma estratégia endoscópica pela radiointervenção, por drenagem nasogástrica e antibiótica. A gente não opera todos os pneumoperitônios. A TC de abdômen tem que ser de domínio de todos, não mais só do radiologista. O cirurgião, hoje em dia, o intensivista, tem que conhecer uma tomografia de abdômen. As novas tecnologias trazem também novas intercorrências. A gente precisa entender o que é uma cirurgia robótica, a gente precisa entender como é uma punção por radiointervenção transglútea no reto peritônio. Se a gente não conhece a nova tecnologia, não chama atenção para a nova possível intercorrência. O transplante faz parte do arsenal de tratamento de doentes complexos. Então, uma falência hepática aguda pode ser transplantada, uma falência intestinal total pode ser transplantada. E, obviamente, a abordagem multidisciplinar. Obrigado. Bom, agradecer ao convite dos coordenadores aqui, doutor João, doutor Flávio, doutora Olga e doutora Mariana, para participar desse encontro da Residor. E gostaria de convidar o próximo palestrante, que é o endoscopista, doutor João Namentala, que vai nos apresentar quais as perspectivas novas que a endoscopia traz para o tratamento dessa entidade tão desafiadora do cirurgião, que é a fístula, né? Que é sempre um tormento para todos nós. João. Acho que ele vai falar aqui. Bem, pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui entre amigos, em casa, e agradecer a comissão organizadora. A gente vai falar um pouquinho de decências e fístulas, né? Não sei se por sorte ou azar, eu venho falando disso há um tempo. E todo ano isso muda um pouco, porque é um tema muito novo para a endoscopia. E cada ano surge algo novo. Eu acho que esse ano ano que vem vai ser diferente, com certeza, vai ser aprimorado, mas esse ano talvez seja o ano que a gente tenha mais arma efetiva para conduzir isso. E se a gente for pensar no papel do endoscopista, eu estava pensando isso, acho que o principal papel é evitar a reabordagem cirúrgica. Acho que nessas situações, a gente culturalmente pensa no cirurgião como, pô, abre ali e resolve. E aí isso é a pior coisa que o cirurgião pode ouvir numa complicação cirúrgica, porque aquilo está tudo aderido, está tudo bloqueado, né? Está inflamado, a reabordagem é muito ruim. Então, sempre que a gente conseguir fugir disso, acho que é o nosso objetivo. Isso é o que a gente quer, né? Esse caso foi um caso bem emblemático lá no Copador. Depois a gente vai falar um pouco sobre ele, mas isso aqui é uma imagem endoscópica da cavidade, né? Só para exemplificar, aqui é a luz do trato gastrointestinal e todo o resto é buraco, entre aspas. E a gente depois receber um WhatsApp desse, tudo bem que ela não entendeu direito o que era bebê líquido, mas está valendo. Acho que a melhor definição para decência e fístula é a definição meio leiga mesmo. A sutura abriu, soltou o grampo. Está vazando tudo para a cavidade. Para a gente, isso é abrir o buraco. Isso, para a gente, é o que a gente quer saber. Tem um buraco e a gente tem que agir no buraco. A gente fala decência, fala fístula. Para o endoscopista, isso é basicamente a mesma coisa.
A decência é uma fístula super precoce e pronto. Então, o tratamento muda de acordo com o tempo e com como ela vai se apresentar para a gente. Aqui é só um videozinho curto de um paciente com bypass. Não sei se... Porque a gente tem quase que uma decência de 60% da circunferência e uma secreção purulenta saindo ali. Reabordar cirurgicamente um caso desse é muito ruim, né? Está tudo inflamado, tudo aderido. A cirurgia é uma cirurgia muito grande. Então, vamos discutir um pouco do que fazer nessas situações. Eu vou passar rapidamente uns conceitos e depois a gente vai discutir em cima de um caso real para a gente ir batendo o passo a passo. Então, a incidência de fístula nas cirurgias abdominais, elas ficam aí em torno de 2% a 15%, e as localizações mais frequentes são as áreas de fraqueza, né? Seja anastomose, linha de grampeamento, as áreas isquêmicas, né? Lembrar do sleeve, que tem lá o ângulo de Ries. E lembrar que a clínica da fístula pode ser muito frustra, né? Às vezes, o paciente só tem taquicardia, não tem febre, às vezes tem uma dor inespecífica no ombro. Enfim, a gente tem que estar bem atento à possibilidade do diagnóstico. E a gente vai caracterizar a fístula em aguda até 3 dias da cirurgia. Nesse caso, para a gente é decência. A sutura abriu. A fístula precoce, 4 a 7 dias, e depois intermediária e tardia num tempo maior. Isso norteia o nosso tratamento. Hoje em dia, a gente depende o tempo é um dos norteadores do tratamento endoscópico. Como é que a gente faz o diagnóstico? Na prática, o cirurgião te liga. Fala, ó, o paciente vai para a tomografia, só para você ficar sabendo. Quando ele fala isso, ele já sabe, mas ele é seu amigo, ele diz, vamos ver se vai extravasar ou não. É um tempo que ele te dá para você falar com os filhos, com a família, que pode ser que você tenha que sair de casa daqui a pouco. O diagnóstico padrão ouro é TC com contraste oral e venoso. Claro que tem outras formas de diagnóstico, mas para a gente, basicamente, é isso. Ou saiu azul de metileno no dreno, o dreno está esquisito, mudou o padrão, enfim, tudo isso, mas o padrão ouro, TC com contraste oral e venoso. E o tratamento, a gente tem uma infinidade de coisas para fazer. Basicamente, a gente vai falar de 3 coisas: prótese, terapia a vácuo e drenagem interna com duplo pigtail. São coisas novas, relativamente novas, e que as pessoas, às vezes, não têm tanta vivência com o entorno. Então, a gente precisa de um radiologista experiente em complicações abdominais, porque o olhar dele é totalmente diferente de um olhar geral. Todo mundo junto vai traçar o tratamento. Fator de bom prognóstico para fístula pequena, fístula aguda, e o tratamento endoscópico precoce. Então, essa coisa, estou falando contra mim. Às vezes a ligação é no sábado. Empurrar isso para segunda, o prognóstico piora. Quanto mais rápido o tratamento, maior a eficácia. E aí, de novo, a gente vai discutir esses 3 tópicos, né? Prótese, drenagem interna e terapia a vácuo. E lembrar do que vai influenciar na escolha do tratamento endoscópico. Primeiro, se ela é precoce ou tardia, a disponibilidade do material. Não adianta você pensar numa coisa e não ter o material à mão para fazer, só ter o material daqui uma semana. A sua experiência com o método. Terapia a vácuo é excelente, mas eu nunca fiz. Não adianta você tem que ter familiaridade com o método. E o acesso ao paciente. Lembrar disso, tratar o doente e não a doença. Eu já tive caso de botar uma prótese de manhã e tirar de noite porque o paciente não tolerou a prótese. A prótese ficou linda, na posição certinha, o contraste descia e tal, mas o cara urrava, pulava no quarto, a mulher chorava no corredor. E aí a prótese não era um tratamento para ele. A gente tem que olhar de uma maneira geral. Uma outra discussão muito grande ainda em relação ao vácuo. A gente vai falar daqui a pouco. O vácuo ele é espetacular. Às vezes que eu coloquei, acho que todas elas, o resultado foi excelente. Só que ele fica preso num aspirador na parede. Tem lá o vácuo que você pode andar. Na prática, não se disposiciona e tal. Então, o paciente que está no quarto,
paciente no CTI entubado é uma coisa, talvez você coloque. O paciente está no quarto conversando, talvez não seja um tratamento para ele. Então, sempre lembrar de tratar o doente e não apenas a doença. Então, tratamento com prótese. Hoje em dia, a gente avançou muito nas próteses. Antigamente, a gente tinha aquelas próteses parcialmente recobertas que você botava lá para tratar, na hora de tirar, praticamente o esôfago saía junto na sua mão. Hoje em dia, a gente tem próteses com sistema antimigratório, totalmente recobertos, que a retirada é mais fácil, mas só para a gente ver a precocidade disso como tratamento, até 2008, a Sociedade de Endoscopia Digestiva não reconhecia a prótese como tratamento para fístula e para afins. Isso em medicina é muito pouco tempo. O que a gente tem que saber de prótese? O ideal para ela é que seja precoce. Quanto mais tardia, pior para a gente passar a prótese metálica. São piores os resultados. Ela isola a área. Então, a gente geralmente bota a prótese como uma ponte isolando a área de fístula, e a grande vantagem dela é manter o pertuito do trato gastrointestinal, retificar ali os eixos, e é isso a gente tem que lembrar. Ela fecha o buraco de entrada, mas que também é o buraco de saída. Então, se a gente bota uma prótese num paciente não drenado, ele evolui mal. Esse paciente tem que estar drenado. Uma outra coisa importante é a baixa tolerabilidade e, às vezes, a gente usa a prótese como ponte. A prótese ela é muito mal tolerada, na grande maioria dos casos, porque é uma prótese de metal que expande, dá uma dor retroexternal importante, o paciente vomita, tem náusea, vômito, não é de tão fácil condução no pós-imediato, mas se conduz e ele vai bem. Às vezes, a gente usa ela como ponte. Você faz ela inicialmente, bota a prótese e uma semana depois tira e vai para outros métodos que a gente vai discutir na sequência. Isso aqui é só um exemplo daquelas próteses antigas. Isso aqui foi uma prótese que a gente tirou em 2 dias, né? Isso aqui não parece, mas é uma prótese totalmente deformada com uma parte do esôfago aqui na copa proximal. Aqui só para a gente exemplificar, é uma radioscopia para passagem de prótese. Aqui tem uma área de fístula e aqui a gente vai passar a prótese isolando essa área de fístula. A gente passa o introdutor e a gente vai disparar a prótese só para exemplificar como que é isso. A gente faz sob visão radioscópica. Então, aqui é o disparo, aqui era a área de extravasamento, e depois, como controle, a grande vantagem da prótese, retifica o eixo e isola a área. E aí o controle, por radioscopia, com contraste não passando ali. O famoso duplo pigtail, drenagem interna. Desculpa. Imagina um telefone antigo. Ele tem uma extremidade que vai ficar dentro da coleção e uma extremidade que vai ficar no trato gastrointestinal. Essa é a função dele, é drenar internamente. Vai equalizar as pressões e aí não deixa formar uma coleção sob pressão ali. Aquilo fica meses até fechar. A gente só não quer que infecte. E quando a gente faz o controle radiológico, muitas vezes tem extravasamento. O extravasamento não é um sinal de não funcionamento do pigtail. Ele é para isso mesmo. Não pode formar a coleção. Ele tem que ficar drenando para o trato. A grande vantagem é que ele é muito bem tolerado. O paciente tem praticamente 0 sintoma e ele precisa de uma coleção organizada. Você tem que ter aquela carapaça já formada e aí o radiologista é fundamental para dar esse passo para a gente. E as terapias a vácuo, na prática, bota uma sonda nasal e um aspirador contínuo na ponta. A gente pode fazer isso dentro da cavidade ou a gente pode fazer isso intraluminal. A ideia é ficar aspirando continuamente. Funciona super bem.
O grande problema é isso daqui. Ele é muito restrito, você tem que ficar preso no aspirador. Pode disposicionar a sonda, o cara levanta, disposiciona. Então, assim, tem que estar com um ambiente muito bem controlado para ser eficaz. Então, vamos discutir um caso, que aí a gente vai passar por isso tudo e a gente vê as nossas condutas aí, o que cada um faria. Então, um paciente masculino, 24 anos, submetido à cirurgia bariátrica. Teve uma excelente evolução pós-operatória, foi de alta no dia 3 de abril pela manhã, 3 de abril à noite, voltou à emergência, uma sensação de desmaio, dor torácica em aperto, dor no ombro, um pico febril. Investigação coronariana negativa, exame laboratorial, leucócito 12.800, sem desvio, um PCR ali de 8 e pouco, e um hematócrito de 30, na alta era 39. E aí foi feita a tomografia de abdômen pélvico com contraste oral e venoso. Aí vem aquela ligação, ó, vai tomografar. E aí você reza, né? Dependendo da hora que for, você reza. E essa reza deu certo. Na tomografia não tinha extravasamento, tinha um material com densidade de sangue na loja esplênica. Então ficou como um hematoma esplênico e foi para a cirurgia. Então, indicada a abordagem cirúrgica, evoluiu bem no pós-operatório, 48 horas depois voltou. Taquicardia, dor no ombro, aqueles sintomas frustros e os drenos sem mudança. Solicitada a nova tomografia, e aí não tem muita dúvida. Tinha ali aquela área onde foi abordado de coleção e o contraste oral enchia aquela região. Então, a gente tem um caso agudo de um buraco que vai para a cavidade. E aí, como é que a gente vai tratar isso? E os drenos não estavam contemplando. Opa. Então, ó, quando a gente foi para a endoscopia, a gente vê aqui, na área ali do ângulo de Risch, um buraco, que vai dar acesso a uma cavidade. E aí você fica naquela entra, não entra, né? Só que endoscopista é bicho curioso, né? E aí acaba entrando. Essas situações, a gente aí é a vantagem de estar no hospital de porte, que a gente... Isso a gente consegue fazer porque está com CO2, que está com todo o material ali que nos propicia isso. Então, aqui a gente está dentro da cavidade. O que tem nessa cavidade aqui? Nada de organização, né? Uma cavidade totalmente amorfa e totalmente complexa no sentido de vários caminhos aí dentro, né? Então, aqui ó, tem um caminho para lá, um caminho para cá, e nessa hora você vai pensando o que fazer, né? O que vocês fariam aí? VAC é uma boa opção. O outro já queria danar perguntando. Pigtail, o problema do pigtail aqui é não ter uma cavidade organizada. Ah, tá. O pigtail, ele, numa cavidade solta, você acaba... Ninguém botaria prótese, não? Não, mas com drenagem cirúrgica, né? Vamos lá. Quando você bota prótese, você fecha a entrada e sai. Isso. Tem que estar drenado. Melhor pela radiologia, concordo. Qual era a grande coisa desse paciente? Ele estava... A endoscopia dele é totalmente discordante dele como paciente. Aí o cara estava sentado no quarto, conversando, vendo televisão, querendo ir embora. E aí o vácuo nessa situação não valeu tanto por isso. Você ia prender ele no aspirador, o cara que andava, fazia tudo. A gente optou
por botar uma prótese e drenar. E aí, no dia seguinte, a radiografia de controle, a prótese está bonitinha lá, o contraste descendo, aí você fica todo feliz, está resolvido, vai lá, fala, tá tudo bem e tal. Aí o Papai do Céu vem e fala, não, calma, muito afoito. Então, ele evoluiu bem, e aí a progressão lenta da dieta, uma semana depois, muda o aspecto do dreno, paciente novo subfebril, nova tomografia, e aí sai o contraste aqui no meio da prótese. Aí a gente não consegue entender, furou a prótese, o que aconteceu, né? Por que está saindo aí esse contraste? Acho que a gente vai ter que reinserir aqui, ó. A cavidade já está menor, mas tem contraste nela. E aí a gente vai para a endoscopia de novo. Então aqui, a gente tirou a prótese, e aí o dreno de cavidade estava migrado para dentro do trato gastrointestinal. Aqui é o trato e o buraco ali do lado. Se a gente for reparar, a cavidade já está muito mais organizada, né? Já está muito mais saneada ali. E ele clinicamente vinha melhorando, né? Mas mantendo essa oscilação ali clínica, subfebril e tal. O que a gente faz nessas situações? Liga para o cirurgião e fala que vai puxar o dreno. E aí o cirurgião diz, abre a perinha, porque senão você vai levar tudo. A gente abre ali, puxa. E aí o que vocês fariam aqui? Nova prótese, vácuo, pigtail. Meu preceptor de residência, eu não posso discordar, né? Meu chefe lá da gastro, chefe até hoje, né, estão dizendo. Então, essa acho que é a grande indicação do pigtail. É a drenagem interna. Isso deshospitaliza o paciente, né? A gente, claro que tem casos, a gente teve um caso agora também na São Vicente que não foi tão rápido assim, né, mas a grande vantagem é essa, o paciente vem para a vida normal e você deshospitaliza. Então, aqui a gente puxando os drenos e posicionando o pigtail lá. Acho que aqui vale a gente lembrar da prótese, embora não tenha sido esse o objetivo, mas também funcionou como ponte, né? Ela organizou a coleção e propiciou a gente a um tratamento melhor para o paciente. Foi? Sim, entra de novo, exatamente. Aprende o caminho, né? E aí vai e fica perpetuando aquilo. Então, aí só um detalhe técnico, né? A gente já vai puxando e aí bota um fio guia aqui dentro e dispara o pigtail. Vou tentar adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Só para a gente ganhar tempo. Aqui é o aspecto final, né? A gente botou 3 pigtails, uma parte do pigtail lá na cavidade e a outra parte no trato gastrointestinal. Opa, vamos voltar. E aí o controle radioscópico, aqui é o contraste, aqui o trato gastrointestinal e aqui a coleção. E aí o pigtail drenando a coleção para dentro do trato. O paciente evoluiu super bem, foi de alta precoce. Tomografia de controle 48 horas depois já tinha, a coleção já tinha diminuído bastante, os pigtails estavam ali no lugar. E aí só evolutivamente, né, vendo o quanto diminuiu a coleção. Acho que é o último. Aqui uma endoscopia 2 meses depois.
só para a gente mostrar o quanto que esse pigtail ele vai sendo interiorizado, entre aspas, para o trato gastrointestinal. A partir do momento que aquilo vai fechando por segunda intenção, ele vai empurrando para dentro do trato. E ele cria ali o tecido de granulação, inflamatório, de cicatrização, vai fechando no entorno ali do pigtail. Só um último aqui, só para mostrar o final. É vídeo. E aqui, 10 meses depois, aquilo que a gente não tem um período certo para tirar, né? O paciente fica tão bem que ele não quer tirar, ele fica com medo de voltar a ter sintoma e tal. Esse cara toda hora tinha alguma coisa. Agora é Dia das Crianças, agora é Carnaval, agora é Natal. E aí foi postergando a retirada. Quando a gente entrou, já estava só com um, eu já tinha tirado 2. E aí esse um já estava praticamente todo para dentro do trato gastrointestinal, só aquela pontinha final ali presa. E a gente tirou, deixa eu adiantar aqui para a gente não. E aí o aspecto final, aquilo fica fechado, granulado e segue a vida. Então, só para a gente. Então, para a fístula, só para a gente organizar o pensamento. Tratamento precoce, prótese é o tratamento super precoce, até 72 horas. E aí a gente vai avaliar em cada caso em que momento pigtail, vácuo, enfim. E lembrar, no tratamento tardio, a gente, para não ficar muito longo, mas a gente sempre tem que pensar em retificar os eixos e dilatar as estenoses. E hoje em dia a gente também vai cortando os septos para poder tratar aí a fístula, a decência, enfim. Então, consideração final. É fundamental a interação entre todos, não é um caso de um médico sozinho. Tem que ter interface com o clínico, com o intensivista, com o radiologista, endoscopista, cirurgião, todo mundo tem que agir junto. Frear um pouco o ímpeto da reabordagem cirúrgica, que é algo cultural, né? Tá ali, tem um buraco, tem uma coleção, tem que ir para a sala. Isso, às vezes, para o paciente é muito deletério. E ninguém é herói sozinho, né? É uma coisa, tem que ser todo mundo ali em conjunto mesmo. Obrigado, gente. Dando sequência às apresentações, convidaria o doutor Daniel Canaã, membro titular da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, para falar do papel do radiologista e como ajudar o cirurgião nessa tarefa de evitar novos procedimentos, removendo aquelas coleções que atormentam a gente, perpetuando febre, desconforto do paciente, enfim. E é sempre um desafio essa reabordagem cirúrgica. Isso evitando com as drenagens feitas pela radiologia, foi um grande auxílio, uma grande muleta hoje que a gente dispõe para evitar essas novas intervenções. Daniel. Obrigado. Interessante dessa sessão ser multidisciplinar, né? Que a gente vê o que o colega está fazendo, né? Foi muito interessante ver aí que a gente ouvia falar, né? Nesse VAC, pô, o cara bota um VAC dentro, né? E você mostrou ali, ficou bem claro para a gente. Tá bom. E agora eu vou tentar colocar a nossa visão nesse tipo de situação. É óbvio que o Diego mencionou outras complicações que a gente acaba intervindo, as hemorrágicas, mas acho que a gente não tem condição de falar sobre tudo num dia só. Então, eu vou falar num tema parecido com o do João, né? A drenagem de coleção infectada profunda, né? A radiologia intervencionista, ao contrário da endoscopia, né, não vai usar um orifício natural, né, que é, no caso, a endoscopia usa a boca, o ânus, e nós criamos um trajeto percutâneo, na maioria das vezes.
Então, a maioria dos abscessos abdominais, eles estão relacionados ao pós-operatório, né? Pelo menos na nossa prática aqui de medicina privada, é o que a gente vê. E, em segundo plano, as doenças inflamatórias, né? As apendicites, diverticulites, as colicistites. E, em terceiro e mais distante plano, né? O trauma ou a tuberculose, né? Se a gente for para um hospital universitário, né? A drenagem percutânea é o tratamento de escolha para as coleções profundas, nos casos em que não coexistem outras indicações cirúrgicas. Então, é meio óbvio, se o paciente já vai entrar para uma cirurgia por qualquer outro motivo, o cirurgião vai drenar aquela coleção, né? Mas, se tratando de um abdômen hostil, né, de pós-operatório, né, aquele abdômen congelado, que realmente eu sou filho de cirurgião, o senso comum pô, abre isso aí, resolve, por que não abre, resolve, mas só o cirurgião mesmo sabe a dificuldade que é entrar nesses abdômenes de reabordagem, né? Então, na minha próxima aula, eu vou até acrescentar aqui quando a endoscopia não resolver, né? Porque é bem resolutivo e a gente sabe algumas situações que a gente acaba drenando o que o cirurgião chama, enfim, não tem uma endoscopia preparada no hospital, porque isso aqui não é qualquer endoscopista que faz, isso é um endoscopista de hospital, né? É endoscopia intervencionista, né? Por exemplo, para coleções pancreáticas, os resultados de endoscopia são bem melhores que os de percutânea, né? A gente usa basicamente a tomografia com as reconstruções multiplanares para fazer a programação dessa drenagem, porque nem sempre ela é simples, né? A drenagem ela pode ser enorme, colada na parede, mas às vezes ela exige da gente um raciocínio multiplanar ali para evitar outras lesões iatrogênicas durante o procedimento, né? Então, geralmente, conceitualmente, as coleções menores que 4 centímetros, habitualmente, elas não são elegíveis para drenagem percutânea. Não por uma questão técnica, mas que a maioria dessas coleções menores de 4 centímetros, elas são bem resolvidas com a terapia farmacológica, enfim. Então, a exceção para isso são aqueles casos em que você já pesquisou a origem da sepse e a sepse está sendo atribuída àquela coleção. Isso não é uma situação tão infrequente, né? A gente lida com cirurgiões muito experientes, assim, e o cara, às vezes, tem o feeling que aquela coleção é o que está perpetuando, fazendo aquele paciente andar de lado, né? Então, conceitualmente, a drenagem ela é retirada do material líquido de uma cavidade natural ou formada, associada a um processo inflamatório /infeccioso. E o abscesso é, também, por definição, uma coleção fluida, infectada e drenável, né? O que às vezes é difícil fazer entender é que às vezes a gente vê claramente nos exames pré-operatórios que aquela coleção ainda não está passível de ser drenada por via percutânea, né? O componente sólido dela é o majoritário ali, e às vezes a gente tem que alinhar isso à expectativa de quem está pedindo o procedimento. Às vezes você vê que aquele hematoma ainda está numa fase de coágulo, está sólido. Você vai colocar um dreno ali e não vai adiantar absolutamente nada para esse paciente. Então, a gente precisa ter indícios de imagem de que aquela coleção está fluida para ela passar pelo dreno, né? Então, as indicações, né? Quando você tem suspeita de um fluido infectado ou uma comunicação fistulosa anormal, muitas vezes essa punção em coleções pequenas, ela é diagnóstica, porque a gente pode caracterizar melhor esse fluido, né? Ver se é urina, ver se é conteúdo pancreático, ver se é um biloma, né? Então, isso pode ajudar no raciocínio do cirurgião, né? Nas coleções sintomáticas, às vezes a coleção está até estéril, mas ela é tão grande que ela acaba comprimindo alguma outra estrutura, né? Comprime a bexiga, o paciente fica com uma polaciúria, comprime o ureter, esse paciente fica com hidronefrose, entre outras. Então, a função da radiologia intervencionista é evitar uma cirurgia desnecessária, né? Ou mesmo aqueles pacientes com contraindicação cirúrgica, né? Então, você vê, colicistite, 99% das vezes é igual
uma colecistectomia, né? Mas tem aquele 1% daqueles pacientes super velhos, DPO6, às vezes até sem condição de transporte até uma sala cirúrgica. E aí, nessa situação, às vezes a gente auxilia como uma ponte fazendo uma colecistostomia na beira do leito, né? Então, essas drenagens elas podem ser pré-operatórias, esfriando um processo, às vezes uma diverticulite, e o cirurgião consegue fazer uma cirurgia muito mais econômica, muito mais elegante, quanto as drenagens pós-operatórias, né? Não existe cirurgião, aliás, não existe nenhum profissional que não tenha complicação. Todos nós que fazemos os métodos, a gente tem que estar ciente que mais dia, menos dia, a gente vai ter algum tipo de complicação. Então, por exemplo, e quanto mais complexas as cirurgias, mais chance você tem de complicações, né? Uma pancreatectomia corpo caudal, ela chega com índice de fístulas, às vezes até, na casuística, até de 20% eu já li, né? Então, é uma cirurgia ingrata, né? E o paciente precisa saber disso. Essa é uma complicação que a gente vê todos os dias, não é a exclusividade dele ou do cirurgião que operou ele. Em relação a contraindicações, não existe contraindicações absolutas, né? É óbvio que um paciente que está numa situação de uma coagulopatia que não pode ser corrigida, né? Uma discrasia, uma CIVD, esse paciente a gente tem que tomar cuidado, até pela região que a gente vai abordar, né? Às vezes vai fazer um acesso transglúteo nesse paciente, vai mexer perto dos ramos hipogástricos, então o ideal é que esse paciente esteja com a crase sanguínea corrigida, né? Função cardiopulmonar comprometida ou instabilidade hemodinâmica, ela é uma contraindicação também relativa. Às vezes você tem que mexer no foco, né? Eu me lembro de um paciente Pantoja, no Covid, no início do Covid, a gente foi fazer uma colecistostomia no paciente pronado, né? Extremamente grave, e não tinha outro jeito, né? Teve que fazer. E esse paciente saiu muito bem. Falta de acesso cirúrgico, né? De acesso seguro. Ou seja, tem coleções que, infelizmente, elas estão todas bloqueadas por alça, enfim, e aí a abordagem percutânea, às vezes, ela é mais perigosa até do que a abordagem cirúrgica. Então, você tem que saber reconhecer esses casos também, saber as limitações do método, não dar uma de herói, na verdade, né? Incapacidade do paciente cooperar ou suportar o decúbito. Isso hoje a gente, podendo fazer anestesia geral, assim, estando num hospital equipado, a gente consegue minimizar bastante isso, né? Coleções multiseptadas, né? Antes não, elas continuam sendo uma contraindicação relativa, mas hoje a gente tem algumas técnicas que a gente pode associar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, de tentar ajudar também nesse tipo de coleção. E quando você tem pouca liquefação, né? Hoje eu fui drenar uma parótida que, assim, o processo inflamatório da parótida era exuberante, mas o componente de liquefeito para a drenagem em si era muito pequeno, né? Então, no planejamento, né, tentar corrigir as alterações sanguíneas desse paciente, né? Se tiver que transfundir, tiver que corrigir a crase sanguínea, idealmente fazer isso antes de trazer ele para a sala, né? Os métodos você escolhe o ultrassom, a tomografia ou a fluoro-TC. Eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um desses. A questão do antibiótico, né? Idealmente, esses pacientes têm que estar já no curso do antibiótico, a não ser que você queira fazer o diagnóstico, porque muitas das vezes você está mexendo no vespeiro ali, e aí você transloca a bactéria e ainda piora a condição aguda desse paciente. Conversar com o paciente também, para alinhar a expectativa. Já é um paciente que vem frustrado de uma cirurgia, ele faz a cirurgia, por que isso aconteceu comigo, enfim. E, às vezes, ele vendo que isso é uma coisa comum do dia a dia, que quanto maior a cirurgia, mais pedras no caminho a gente tem. É difícil um IPO entrar no hospital, faz uma cirurgia, sai totalmente liso, vai para casa, e não é bem assim, mesmo em mãos muito experientes. Em relação ao ultrassom, né, a vantagem de ver em tempo real a progressão da agulha, é um método barato, disponível, tem a portabilidade, né, você pode fazer à beira do leito, não utiliza radiação,
tem uma série de vantagens. Limitações, né? Às vezes a dificuldade nesses abdômenes hostis, né? Às vezes o paciente é gordo, às vezes tem gás, uma alça, distensão, então nem sempre é factível. A avaliação de fio-guia também é difícil, a avaliação do dreno é difícil, a avaliação de complicações imediatas é difícil. Pneumotórax, por que eu coloquei pneumotórax? É de abdômen mesmo, né? Essas coleções em abdômen superior, né? Muitas das vezes elas estão ali protegidas pelo diafragma, mas o recesso pulmonar, ele passa no teu caminho, e às vezes é difícil você fazer essa avaliação. E às vezes você não fazendo essa avaliação, você pode botar um dreno transpleural nesse paciente, ainda que belisque a pleura, e aí você tira esse paciente ali, você tratou a coleção abdominal, mas ele, por pressão negativa, drena para o tórax, aí você faz um empiema nesse paciente, você torna a situação que era grave uma situação muito mais grave. Então, o método podendo levar esse paciente sempre vai ser a sala de tomografia, né? Você tem uma melhor visão espacial, você consegue ver, abordar lesões profundas, você consegue ver essa interposição de alças e trabalhar muito próximo dessas alças com muita segurança. A limitação é que o procedimento é um pouco mais longo, o uso de radiação, que, enfim, não tem problema nenhum para o paciente nesse caso. Exige uma maior equipe, é um método mais caro e, novamente, o paciente tem que ter condição de ser transportado para uma sala de TC. E não é toda sala de TC que é igual do Copa-Star, que é espaçosa, carrinho de anestesia. Então, é sempre bom lembrar quem sou e aonde estou. Em relação um pouquinho das técnicas, né, você pode usar a técnica de trocar, que é uma punção direta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o dreno para vocês vão entender exatamente como isso funciona. Então, coleções que estão muito superficiais, muito fáceis de ser abordadas, a técnica de trocar ela é super rápida. Mas a técnica que a gente usa mais na prática, dá mais segurança, é a técnica de Seldinger. É a mesma técnica que se usa para um acesso venoso, enfim, agulha, fio-guia, dreno passa sobre o fio-guia e você conecta esse dreno numa bolsa. No mercado, o que a gente tem habitualmente são drenos de 8 a 14 frentes, que resolvem a maioria dos casos. Hoje, a gente tem alguns drenos percutâneos, que até a Etamucino que está comercializando, que vão até 24 frentes. Tá? Agora, não adianta o cirurgião me pedir para botar um dreno de 24 frentes numa coleção de 4 centímetros. Não vai entrar. Você vai arrebentar, vai fazer falso trajeto. Então, a gente sempre tenta colocar o dreno mais grosso possível, mas a gente tem que avaliar essas limitações, né? A gente ativa a hidrofilia do dreno, né? Amplia a incisão para esse dreno passar por facilidade pela pele, né? Uma vez que é um procedimento percutâneo, não tem um corte em si. Essa é o kitzinho básico, né, da nossa mesa. Você tem o dreno, né, o fio-guia, aqui um dilatador, que esses drenos são tão bons hoje em dia que você nem precisa usar o dilatador, né? Um bisturizinho aqui e a agulha de punção. É uma agulha 18. A gente também costuma dizer que quando a gente funciona com uma agulha 18 e não vem nada, dá aquela dúvida se você deve ou não botar o dreno, tá? Mas quando você já estudou bem o caso, ou olhou na radiologia, você tem convicção, você coloca o dreno, e o dreno é muito mais eficiente que a agulha. Então, por várias vezes a gente arriscou, botou o dreno e foi muito feliz com essa decisão. Aqui, para mostrar como é que é a técnica de trocar, quando você arma o dreno, você tem a possibilidade de passar um estilete dentro dele. Então, ele fica todo retificado, com estilete na ponta. Quem já drenou um tórax com aquele kit Wayne é muito parecido. Então, você fura a coleção direto como uma lança, depois você retrai esse estilete e progride o dreno sobre o ferro. E aí o dreno assume essa configuração aqui de pigtail, né? Depois você conecta ele na bolsinha. Por que o pigtail e não um dreno reto, né? Por que você não usa um dreno reto? O pigtail, além de acomodar melhor e evitar que esse dreno retraia, né? É uma segurança, os furos ficam para dentro, né?
Então, na verdade, isso aqui protege o dreno contra as estruturas ao redor dele. Por exemplo, uma alça que pode colar aqui nesses furinhos, né? Uma estrutura sólida de fibrina. Então, você mantém esses furinhos livres, protegidos. Depois você tem que fixar o dreno na pele, né? Tem vários dispositivos de fixação, né? Tem a bailarina, né? E tem esse adesivo que a gente usa também. Eu só uso esse adesivo quando eu tenho convicção que esse dreno vai ficar pouco tempo, tá? Porque ele é mais desconfortável para limpar e tudo. Quando é a suspeita de fístula, um paciente vai ficar mais tempo, a gente não tem dúvida não, a gente sutura. E essa bolsinha que a gente usa parece uma bolsa super simples, mas ela é muito interessante. Ela tem uma válvula de Heimlich aqui na entrada. Ou seja, ela é uma válvula unidirecional. Tudo que passar para a bolsa, você pode virar essa bolsa para cima do paciente, não vai voltar para o paciente. E você pode usar também no tórax, tá? Para drenagem de tórax, que a pressão negativa também não vai conseguir puxar esse conteúdo de volta. Lembrar também que muitas das vezes a punção que a gente está fazendo ela é terapêutica, mas ela é diagnóstica, né? Você isolar o germe que está sendo tratado é de grande valia para quem está ali de frente com esse paciente, né? Para você escalonar melhor esse antibiótico, entender melhor qual é o vilão da vez, né? Então, nunca esquecer de mandar essas amostras, entender que cirurgia foi feita, se eu devo pensar numa fístula pancreática, se eu devo pensar numa lesão de ureter, até para pedir ureia, creatinina, triglicerídeos, amilase, lipase, se eu estou pensando numa linfocele infectada. Então, é interessante você entender as cirurgias que estão sendo feitas, né? Em relação, eu botei como hot topics essa fibrinólise, que os cirurgiões morrem de medo, mas todos têm uma certa curiosidade, né? O paciente fez uma cirurgia abdominal recente, você vai meter fibrinolítico nele, RTPA. Então, a gente faz uma diluição desse RTPA, guarda no freezer para não gastar, porque a quantidade que a gente usa é pequena, né? Para usar durante 3 dias. Na verdade, isso não tem absorção sistêmica, você joga ele intracavitário, deixa por 30 minutos, uma vez por dia, né? E depois você abre. O que isso faz? Os septos dessas coleções nada mais são do que septos de fibrina, né? E eu estou usando um fibrinolítico, o RTPA é um fibrinolítico. Ele corrói esses septos, né? E faz com que essa cavidade fique mais higienizada e mais comunicante, e assim a gente consegue otimizar a nossa drenagem. Em relação ao segmento, né? Cuidados com dreno, é a primeira coisa que eu coloco na conduta, né? Parece besteira, mas não é. Esses drenos, eles não são tão duros quanto um dreno de Blake, enfim. Então, a enfermagem aqui, a gente está lidando com a melhor enfermagem do Rio de Janeiro, né? Mas se você for para a Casa de Portugal e tudo, acontecem coisas incríveis com os drenos que vocês nem podem imaginar. Quais são os critérios para a retirada do dreno? Como a gente fura estruturas para chegar até o local de drenagem, eu aconselho sempre ficar pelo menos 5 dias com dreno, independente de um resultado espetacular, enfim, para a gente evitar sangramento. Esse dreno ele tampona o sangramento, tampona as estruturas vasculares no trajeto. Então, os critérios de retirada são a resolução da leucocitose, da febre, né, do quadro clínico do paciente, uma drenagem diária de um líquido já mais claro, ali em torno de 20 ml por dia, e repetir essa TC depois de 5 a 7 dias, e a gente evidenciar que essa coleção resolveu. Por quê? Se a drenagem está baixa, só tem 2 motivos para isso. Um, que a coleção resolveu, ou esse dreno entupiu, né? E a coleção está aumentando lá dentro. Então, nunca tira um dreno sem avaliar a tomografia antes. E as causas para falha do tratamento é uma fístula persistente. Às vezes você tem uma fístula e na verdade, o dreno até perpetua essa fístula, muitas das vezes, porque ele gera um ambiente de baixa resistência, né? A remoção precoce do dreno. Então, eu costumo dizer que eu nunca me arrependi de ter deixado um dreno mais tempo, mas todas as vezes que eu tirei, algumas vezes que eu tirei precoce, eu me arrependi, né? Coleções multiloculadas,
a gente tem que avaliar se vale a pena a drenagem, se vai ser eficiente em tempo que o paciente precisa. Às vezes, infecções fúngicas são difíceis também de se tratar como um todo, né? E disposicionamento do dreno, né? Por mau cuidado com o dreno ou outras condições. Lembrar que o dreno que a gente usa, ao contrário do que os cirurgiões colocam na perinha, é um dreno gravitacional, né? Ou seja, não vai drenar nada se você deixar a bolsa acima do nível do paciente. Então, ela tem que estar sempre do nível para baixo do paciente. Isso faz parte dos cuidados, né? Eu já cheguei no hospital uma vez e o dreno estava no equipo de soro. Assim, o paciente não vai drenar nada, por isso que não está drenando, né? E aqui as barbaridades que a gente vê com dreno, né? Aqui você vê um dreno todo... Opa, um dreno todo estragado, né? Todo torcido. É óbvio que isso aqui não vai drenar. Vou mostrar rapidamente aqui alguns casos. Um paciente com transplante hepático intervivos, ele é médico, por colangite esclerosante, no 8º dia de pós-operatório, ciência hepática, sepse abdominal, fez a tomografia, tinha várias coleções abdominais, né? Então, aqui a primeira coleção, uma coleção enorme aqui, a segunda coleção aqui, próxima entre o espaço hepatorrenal, e aqui ainda uma terceira coleção aqui no reto peritônio. Então, a primeira coleção que a gente drenou, olha como ela está comprimindo o estômago, né? Material bílio purulento com odor, 1000 ml, né? Imagina como esse paciente não estava. Segunda coleção, uma coleção, né, 150 ml de material bilioso espesso e sem odor, tá? Esse dreno aqui foi o dreno que deu mais trabalho depois no pós-operatório, porque ficou uma fístula. E o dreno do reto peritônio, né, que a gente abordou por via transabdominal também, esse sim era um material leitoso sem odor, né? Não tinha nada a ver, era uma linfocélia. Terceiro, esse paciente, né, evoluiu depois das drenagens com uma melhora dramática do quadro, alta do CTI, teve um crescimento do mecólio multissensível, então norteou mais o tratamento. A linfocele ficou 3 a 10 dias e resolveu. O dreno 1, né, que era aquela coleção maior, ficou 21 dias com débito alto, e o dreno 2 ficou 30 dias com débito alto. Esse paciente depois deu muito trabalho, acabou tendo que ser abordado cirurgicamente para corrigir essa fístula biliar. Segundo caso, um paciente de 45 anos submetido a uma pancreatectomia corpo caudal por um adenocarcinoma de pâncreas. Evoluiu no 5º dia de pós-operatório com sepse abdominal e aparecendo coleções líquido-gasosas no abdômen, né? Então, aqui uma das coleções gasosas aqui, uma drenagem fácil, mas com ultrassom já seria difícil pela questão do gás. Conseguiu drenar. E a segunda, uma pequenininha aqui também, a gente drenou. Agora, o terceiro e último caso, né, um caso que os cirurgiões hoje em dia gostam bastante, até o Diego citou, né? Paciente de 81 anos, com comorbidades, um quadro compatível com uma diverticulite complicada, né? E aqui a gente vê um abscesso nessa região, e assim, você olhando, é assustador, como é que a gente vai chegar aqui, né? Via anterior é impossível, né? O que resta para a gente é a via transglútea, que é um acesso, assim, torna o procedimento fácil, porém tem que saber fazer, para você não acertar o ciático, nem o feixe vasculo nervoso aqui, e tem que conversar com o paciente antes, porque é desconfortável ficar com um dreno transglúteo, ainda mais um dreno grosso. Então, a gente bota o paciente em decúbito ventral, faz um acesso o mais próximo possível do sacro, acessa a lesão e implanta o dreno, né? Depois você lava essa coleção e é um resultado muito bacana. Aqui como é que fica o dreno transglúteo, né? E aqui o aspecto da coleção. Então, você consegue esfriar o processo e, eventualmente, esse paciente nem vai à cirurgia nesse primeiro momento, tá?
E aqui depois o controle acabou tendo que fazer uma ressonância, agora não vou me lembrar o motivo, né? A gente vê a completa resolução e o pigtail ainda lá. Essa é a hora de tirar. Então, lembrar, né, que a radiologia intervencionista está sempre junto com a cirurgia geral, aprendendo, né? Não somos... Hoje eu estou dando aula nas complicações da cirurgia, amanhã é a cirurgia dando aula nas complicações da radiologia intervencionista. Obrigado. Vamos dar sequência, te parabenizar, Daniel, e dizer que essa foto me emocionou aí, tocou meu coração, tá? É uma honra agora chamar meu grande amigo, irmão do coração, professor Carlos Saboia, mestre e doutor em cirurgia, cirurgião da Redidor e é o coordenador da pós-graduação em cirurgia bariátrica e metabólica. Certamente é um dos cirurgiões que tem maior experiência em cirurgia bariátrica e, por estatísticas, pela complexidade da cirurgia, a gente sabe que é uma das mais complica nos seus números, nas suas estatísticas. Então, o professor Saboia certamente vai nos brindar aí com a sua experiência. Obrigado, Saboia, pela tua presença. Obrigado, meu querido amigo Toninho, como eu chamo sempre. Boa noite a todos. Obrigado pela paciência de estar todo mundo aqui ainda. Firme, obrigado, Pantoja, pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso aqui é uma espécie de continuação da nossa casa. A gente está sempre por aqui. E o tema, quando necessita de intervenção cirúrgica, veja, já ficou claro que o trabalho é sempre multidisciplinar. E a boa notícia para nós, cirurgiões, Diego, Luiz Fernando e outros que estão aqui, é que, a despeito do crescimento da endoscopia, a despeito do crescimento da radiologia intervencionista, nós não deixaremos de operar. Nós continuaremos tendo trabalho pela frente, porque impressiona o que eles hoje fazem, quanto os radiologistas e os endoscopistas nos ajudam. A história do telefone que o João contou, ela é mais do que verdadeira, é a primeira coisa que a gente faz. Se o doente está assim, eu não ligo para ninguém, eu ligo para o endoscopista, como a gente tem o hábito de estar sempre com o João, ele está sempre sofrendo as consequências da minha ligação. Como eu disse, nós não deixaremos de operar. Haverá sempre contextos dessa forma. Quadros abdominais agudos, isso aí é uma diverticulite, com o diagnóstico inicial de úlcera, por isso que vocês estão vendo a incisão no andar superior do abdômen, mas havia um diagnóstico, uma suspeita de uma úlcera. Nós teremos quadros como esse, operado agora recentemente, um apendicite, com necrose, com peritonite, e isso tudo tem consequência para os doentes. Nós temos as perfurações por corpo estranho. Esse é um caso. Todos esses pacientes essas imagens que eu vou mostrar aqui são frutos da nossa experiência aqui na Redidor, embora tenhamos trabalhado 22 anos na emergência do Miguel Couto. Esse é um corpo estranho, um enfermeiro lá do hospital que se entusiasmou com o frango a passarinho e terminou tendo essa ruptura, necrose, lesões isquêmicas do colo. Isso aqui é uma hérnia de Petersen, que é uma complicação que muito frequentemente a gente vê como decorrência, não da cirurgia bariátrica por si, como se costuma atribuir, mas é o modelo de cirurgia que é feito, em que você faz uma anastomose pré-cólica, uma gastroentero pré-cólica. Me lembro bem de um antigo cirurgião, um dos cirurgiões mais habilidosos que vi aqui na minha vida, que é o alemão Roger Salomão, me vendo fazer uma cirurgia bariátrica transmesocólica, como se fazia no passado. Não sei se o Diego pegou essa época pouco, né? Mas eu cheguei a fazer muitas transmesocólicas, e ele disse: por que você perde seu tempo fazendo isso? Faça pré-cólica, que é mais fácil e não dá problema nenhum. Realmente não dá problema nenhum e é muito mais fácil. Com o tempo, a gente passou a conviver com um problema, que é a hérnia de Petersen, que leva ao óbito. Existe óbito frequente por conta dessa hérnia, pela dificuldade de diagnóstico que se tem para dar o diagnóstico. Esse é o exemplo de uma paciente, não fui eu que originalmente operei essa doente, mas já tive casos assim.
em que, se você não tiver um alto grau de suspeição, o doente vai a óbito. Uma doença diverticular grave nesse doente, e também existem complicações decorrentes daqueles que nos salvam. Vejam aí uma prótese que perfurou um duodeno, tá? Não é um doente que eu tenha acompanhado, eu operei esse doente a pedido do Nicanor, né, cirurgião pediátrico, que disse que tinha uma pessoa da família dele com uma prótese que não estava passando bem, se eu podia ver. O doente estava com a peritonite e havia uma migração da prótese e perfuração dessa prótese no duodeno. Esse doente veio a óbito, ele tinha uma peritonite grave, claro, era um doente idoso, e até hoje, nem o Antônio, nem o Nicanor, nem eu sei qual a causa da colocação da prótese. Tinha sido colocada em outro hospital e o doente morreu muito precocemente, e a família depois nunca me contactou e a gente não sabe o que motivou essa prótese. Perfurações pequenas, esse doente, vejam que essa perfuração é uma perfuração isquêmica. Esse doente é o doente do Gilberto, estava aqui há pouco, teve uma perfuração, doente lá da emergência do Copa-Dó, e que acho que veio a óbito, um doente gravíssimo, mais de 80 anos, com várias comorbidades. Veja, todos esses quadros que eu mostrei aqui a vocês, mais as doenças, as cirurgias eletivas que não mostrei aqui, mas todas as que a gente faz, elas são passíveis de complicação. Como disse o Daniel, complicação existe sempre e sempre vai existir, independente do desejo ou da vontade do cirurgião. E todos esses quadros que eu mostrei aí podem levar àquilo que eu chamo de calcanhar de Aquiles do cirurgião, que é as fístulas, as decências, os vazamentos. Genericamente, eu vou juntar tudo e chamar de fístula. De fato, eu acho que a deusa Tétis, que é a mãe do Aquiles, não chegou a segurar, ela segurou o doente ele inteiro, e alguns doentes fazem complicações graves e que a gente tem que se deparar com elas. Fístula realmente é um calcanhar de Aquiles. Veja, a mortalidade por sepse decorrente de fístula, isso quando você envolve todo o trato digestivo, ainda é alta, 12% a 50%. Tá, aqui é mais fácil. E vejam que fístulas e suas consequências, após mortalidade por qualquer causa, evidente, representam a segunda maior causa de processos médicos nos Estados Unidos. Então, realmente, a fístula é algo para a gente se preocupar. E quando eu penso em fístula, eu sempre, hoje, depois de tantos anos de prática profissional, a gente associa o nome fístula a uma palavra que tem que estar sempre do lado, não só do cirurgião, mas de toda a equipe envolvida. Não existe mais o trabalho solitário de um médico só, como o João falou, não existe mais o trabalho solitário do cirurgião, como aquele indivíduo, aquela figura que ia chegar e que ia resolver tudo. Isso não existe. Fístula requer paciência. O sinônimo, melhor palavra para fístula é paciência, paciência e paciência. Há pouco falávamos aqui com meu irmão, Luiz Fernando, sobre um caso dele, que tem uma pequena fistuleta que está há 3 meses internado. Eu vou mostrar um caso que ficou 1 ano internado. Como você convive com isso todo dia? Não é fácil. Isso é um contexto extremamente difícil para tanto nós, cirurgiões, como também toda a equipe médica envolvida. Por sorte, a gente trabalha numa estrutura que criou um novo conceito em que todo mundo trabalha em conjunto. Aqui na Rede DOR, não só no Copa-DOR, Copa-Star, mas qualquer instituição da Rede DOR, a gente tem a possibilidade de ter endoscopista, de ter o Daniel e tantos outros colegas que nos ajudam, a Tereza, que nos salva sempre lá no CTI, né, Tereza? Está sempre nos salvando. E veja, é fundamental que a gente entenda, dentro desse contexto de fístula, que tem que haver uma perfeita interação entre família, equipe, para que a gente traga benefício para o paciente. A família fica aflita, as pessoas que envolvem o doente, elas ficam absolutamente aflitas e transtornadas, porque não é só a fístula, não é só a saída da secreção, não é uma questão do dreno ou da prótese, é o doente que está muito doente, é um doente grave no CTI, é um doente em ventilação mecânica, é doente com falência de múltiplos órgãos, e aquela clássica pergunta, doutor, e aí, vai sobreviver? Então, essa interação, e isso deve ser
uma postura de todo cirurgião, suponho que sim, essa prevenção dos problemas da fístula, ela começa no consultório, nas cirurgias eletivas, quando a gente divide isso com o doente. Não tem que ter receio de dividir com o doente que o nosso procedimento, na tentativa de resolver o problema que ele apresenta, tem que ser tratado antes, informado antes da cirurgia. Isso é o primeiro passo para a prevenção de problemas outros que surgirão com o aparecimento de fístulas e complicações no pós-operatório. É papel do médico, é papel da equipe identificar fatores de risco. Eu vou acelerar, porque eu sei que a gente já está com a hora bem avançada. É papel nosso identificar fatores de risco para a ocorrência de fístulas. São múltiplos no pós-operatório, desde o hábito de fumar, uso abusivo do álcool, o IMC, os pacientes obesos têm maior incidência de complicação, tempo longo de cirurgia, enfim, imunossupressão. Há uma série de contextos em que a gente pode antever a possibilidade maior do aparecimento de fístula. E existem problemas relacionados à própria atividade do cirurgião. Existem fístulas que estão diretamente relacionadas a uma técnica cirúrgica inadequada, levando a uma maior incidência de fístula. Tensão na área de anastomose, isso é um problema muito frequente que leva à fístula. E nós temos uma situação hoje, com o avanço em que não há mais só a sutura manual, como se fazia no passado. Hoje, na grande maioria das vezes, fazemos as anastomoses com os grampeadores, são instrumentos que usamos todo dia. Esses grampeadores falham e não se pode atribuir a responsabilidade da falha nem ao fabricante, nem ao cirurgião. Isso acontece, é uma decorrência do uso de um instrumento bastante sofisticado, diga-se de passagem, nos dias atuais, eles conseguem, os mais sofisticados, já medir a espessura do tecido e nos indicar se o grampo que você está usando ele é adequado àquele tecido. E aí, você mesmo assim pode ter falhas e isso vai levar a fístulas. Veja, diagnosticar fístula hoje a gente talvez não tenha tanto problema. Tomografias, vejam aí essa imagem, é um doente nosso aqui no hospital, bastante fácil com a tomografia, com raio-x, com contraste, quando os doentes têm dreno na cavidade, em situações em que se drena na cirurgia primária, na cirurgia índex, quando você drena, você pode lançar a mão do azul de metileno, que é fantástico para dar diagnóstico de fístula. Inúmeras vezes essa foi a forma que tivemos para dar diagnóstico de fístula, mas isso não é o grande problema, dar o diagnóstico da fístula. Está aí outra imagem com pneumo peritônio, seguramente por uma deiscência, um escape detectado no raio-x contrastado, simples, feito na emergência do Copa-Dó, em que se mostra um escape. Esse doente era um doente rigorosamente assintomático e o que motivou a ida dele ao hospital foi uma provável infecção urinária. Vejam, senhores, uma semana depois de uma cirurgia bariátrica, ele foi lá porque tinha uma provável infecção urinária. E, por alguma razão, quando disse assim, não, ele comentou, eu fui operado e submetido a uma cirurgia bariátrica pelo Dr. Saboia, alguém achou que já era uma complicação que ele estava lá, porque ele não tinha sintoma nenhum. E aí pediu esse raio-x aqui. E esse raio-x mostrou uma fístula. E aí me ligaram. Aí o telefonema não foi para você, João, foi para mim, tá? Já não lhe ligaram, ligaram para mim. Foi colocada uma prótese, esse doente, nem me lembro, enfim, mas colocou-se uma prótese e teve-se uma solução fácil. O grande problema não está, portanto, no diagnóstico, talvez na decisão de operar. O que a gente faz na reoperação desses doentes que complicam na cirurgia primária? Isso realmente é uma decisão que nem sempre é fácil de ser tomada por uma infinidade de razões. Não só a decisão de operar, mas qual a cirurgia, porque elas representam qual a conduta a ser adotada, porque essas cirurgias, nas reoperações, elas representam um desafio técnico tremendo. Por quê? Por inúmeras razões. E aqui estão algumas delas. Intenso processo aderencial é o que a gente encontra. Eu teria aqui alguns filmes de terror para mostrar. Espero que o Bernardo, que é o técnico nosso, me salve o meu HD. Perdi tudo. Trouxe aqui todas as imagens que eu tinha, minha vida inteira, entreguei a ele, quebrou.
Então, eu não tenho imagens que são verdadeiros filmes de terror que a gente costuma mostrar nessas apresentações. Mas, veja, intensos processos aderenciais, processos inflamatórios, modificação tecidual com intensa fibrose e uma dificuldade muito grande para se entender a anatomia. Não é fácil entrar nesses abdômenes que são, às vezes, congelados por um processo infeccioso em curso. Portanto, esses doentes apresentam, na abordagem cirúrgica, uma elevada chance de complicação. A complicação, o índice de complicação de reabordagem cirúrgica, ele é quase que exponencial, por mais experimentado que seja a equipe. Claro que hoje a gente conta, de novo, com o João e com o Daniel, que muitas vezes nos permitem não operar esses doentes, mas nem sempre isso é factível. Mas a gente tem que ter em mente esses pontos e esses aspectos que eu chamei a atenção. Vejam que situação dramática. Eu acho que isso aqui é um drama da minha vida. Esse doente ficou exatamente 1 ano dentro do Copa-Dor. Não é possível você fazer nada com esse doente, a não ser achar que um dia alguma coisa boa vai acontecer com ele. Isso aqui é consequência de uma fistuleta que o doente teve, que teve manejo clínico inicial e que depois ele evoluiu com coleções, drenagem. É um doente extremamente obeso, 180 quilos, e que foi ficando. Um belo dia, próximo do momento da alta, ele era um asmático grave, ele teve uma crise asmática e a força de tensão rompeu essa carapaça que vocês veem aqui, e aí eu passei a ter inúmeras, vamos chamar de iliostomias mal feitas. Isso é uma situação absolutamente dramática. E aí me vem à mente, novamente, como se relacionar com a família que o doente está 1 ano dentro do hospital. O que está atrás da fístula é outras coisas também. O doente foi para casa, esse doente está bem, esse doente é um grande amigo, para azar meu, ele é um adorador de vinhos, ele toma vinho, vez ou outra tomamos vinho juntos, ficamos bastante amigos, claro, porque além de 1 ano dentro do hospital, foi 1 ano de curativos diários na casa dele. Não é fácil, 1 ano, 2 anos assim. Depois de 2 anos e meio em que tudo isso granulou e eu fiquei com 5 boquinhas de ileostomia aparecendo, a gente então pôde abordar esse doente e aí Papai do Céu ajudou e a coisa foi em frente. Mas isso é uma situação absolutamente dramática e decorrente de uma fistuleta. Tá? Era uma fístula microscópica que só foi dado o diagnóstico numa revisão de uma tomografia feita no dia seguinte, porque na hora que ele chegou na emergência, ninguém deu o diagnóstico. Tão pequenininha que era, um escape microscópico. 1 ano de internação dentro do Hospital Copa-Dor. Claro, a gente tem de novo o apoio de equipes que são capazes de segurar bem esses doentes, como a gente diz isso. Então, há situações que a gente não gostaria de ter. Uma é essa que eu mostrei, ou essa aqui, uma outra doente, que é uma complicação rara, mas que, vez ou outra, a gente se depara com ela, que é uma complicação da cirurgia bariátrica, porque isso aqui foi de uma bariátrica, mas existem outros contextos em que isso ocorre. Isso é uma fístula gastrobrônquica, tá? Essa fístula apareceu 1 ano depois de operada. 1 ano depois, a doente foi ao hospital com um broncoespasmo, na emergência do Copa-Dor. De novo, ela estava no hospital porque ela estava com asma. E aí veio uma ligação, João, para mim, eu não estava no Brasil, inclusive, doutor Saboia, tem uma doente aqui sua com uma fístula. Eu digo, olha, eu não tenho nenhuma doente, porque eu estou fora do Brasil já há algum tempo e eu não tenho nenhum doente, eu não operei ninguém. Só operou sim, porque ela está aqui com a fístula e a gente não está entendendo nada. Aí, eu disse, qual o nome dela? Quando deram o nome, eu disse, não, eu operei há mais de 1 ano essa senhora. E aí, ele disse, mas ela tem uma fístula. Eu disse, então, deixa internada. No dia seguinte, o pessoal da equipe foi, logo depois eu cheguei, e ela tinha uma fístula gastrobrônquica. Isso é uma tragédia na minha vida, porque não é uma cirurgia fácil. 18 horas de cirurgia para poder abordar isso, um cirurgião de tórax do lado. A gente fez uma interposição de alça lá, porque a fístula, depois, ela fazia um trajeto para dentro do esôfago, lá em cima, perto da ásicos. Tá? Então, o endoscopista, quando fez a endoscopia, o Pierre, ele desceu pelo trajeto fistuloso e entrou lá embaixo no estômago.
e disse, não tem fístula. Não tem, está aqui o estômago, tem uma fístula. Era um trajeto epitelizado passando por dentro do pulmão, abscesso pulmão. Aí veio complicação, uma atrás da outra, e ela foi lá por uma simples crise de asma, magrinha, bem feliz, e não entendeu nada. Foi uma cirurgia realmente trabalhosa, a gente interpôs, veio suturando uma alça de jejum, como uma operação de merendino, de tal ratafuco. Acho que quem não é cirurgião não conhece essa técnica. É um PET, digamos assim, que a gente faz com o intestino delgado. Eu suturei no esôfago, vim descendo, transformei o sleeve no bypass usando a mesma alça. Depois de 18 horas de cirurgia, porque não foi fácil entrar nesse abdômen absolutamente congelado. Qual é a interpretação disso? Essa doente fez uma fistuleta assintomática, nunca aconteceu nada. Com o tempo, aquilo ali foi corroendo a pleura e entrou no pulmão. Tá? Eu tenho 2 casos. Um eu operei, o outro eu não sei o que foi feito da doente, que a doente se negou a operar. Tá? Ambas surgiram tardiamente. Para tornar, talvez, mais palatável esses quadros aí, eu desenhei aqui alguns cenários. Eu já estou acabando, tá, gente? Por conta do tempo. Alguns cenários que, muito frequentemente, a gente se depara nesse contexto em que a gente tem esses doentes com sepse abdominal e que pode haver necessidade de reoperação. Eu chamei de cenário 1, na emergência. São doentes que chegam lá já com sinais evidentes de sepse, taquicardia maior do que 120. Esse é um limite que, assim, raramente a gente está enganado, salvo se o doente tiver uma outra doença, uma atelectasia importante, uma embolia pulmonar. Mesmo assim, se operou, procure uma causa cirúrgica. Febre maior do que 38, dificuldade respiratória, hipotensão, oligúria, sinais de hipertensão, hipoperfusão com acidose lática, importante. Não relute. Quem tiver na emergência, chame o cirurgião. A gente tem um período de ouro, que é o período de 3 a 6 horas para a gente tomar atitude com esses doentes. Então, esse contexto na emergência não tem que esperar. E o cirurgião não tem que dizer, amanhã eu estou aí. Não, ele tem que sair de casa na hora. Ele não pode esperar, porque esses doentes vão a óbito. É um período de ouro, é 3 a 6 horas. Não existe amanhã de manhã. Não existe o sol nascer novamente se for 2 horas da manhã que lhe ligaram. Corra, vá para o hospital e opere o seu doente, porque senão ele vai a óbito. São doentes gravíssimos. Mas existe o cenário 2, em que tem sinais sugestivos de infecção intraabdominal. O doente tem uma frequência cardíaca menor do que 120, febre, dor abdominal, às vezes faz referência à dificuldade respiratória, pode estar com hipotensão ou não, mas é um doente que está aparentemente estável. Então, de novo, vamos usar esse período de ouro, não só para comunicar ao cirurgião, informar o cirurgião o que está acontecendo, mas também para iniciar manobras de reposição, outras como reposição volêmica, avaliação laboratorial, e aí sim, esses doentes permitem que a gente faça uma avaliação por imagem para saber que conduta a gente vai adotar frente a algum achado que eventualmente possa ocorrer. Aí chegamos ao cenário 3, em que quando o doente foi equilibrado, digamos assim, em que ele já está hemodinamicamente estável, e você pode até mesmo adotar uma conduta conservadora, a depender das imagens que você vai encontrar, dos achados que você vai ter nos exames que vão ser feitos, principalmente de tomografia. Pode chamar o Daniel, pode chamar o João na Metala, e pode não ser necessário uma intervenção cirúrgica, que é o que a gente sonha e o que a gente deseja. Mas muitas vezes a gente tem que intervir. Mas esse cenário também existe. Isso é importante porque, às vezes, os médicos que estão na emergência, plantonista na linha de frente, eles esquecem de chamar precocemente o cirurgião. Chamar sempre o cirurgião, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Um pequeno algoritmo do que a gente faz: pacientes com diagnóstico estabelecido de fístula ou perfuração, que está clinicamente estável, tomografia, presença de coleções, drenagem percutânea, 24 horas após, se o doente permanece estável, chamamos o João, a colocação de stent ou de qualquer outra coisa. Eu coloquei um ou aí, porque as alternativas que temos hoje são múltiplas. Quando na tomografia o doente não tem coleção, a gente pode adotar um manejo conservador, nutrição parenteral, uso de antibióticos, que do outro contexto também se usa,
e aí você avalia a necessidade de colocação de stent ou qualquer outra medida que julgar conveniente para o caso que você tiver na sua frente. Quando o doente está clinicamente instável, não há por que esperar. Eu chamo de laparoscopia exploratória, com lavagem exaustiva da cavidade, drenagem, e a seguir, no mesmo ato operatório, por vezes, a gente consegue ter um endoscopista que coloca uma endoprótese quando tem indicação, no caso do doente que me refiro. Às vezes, a gente consegue o que é o melhor dos mundos, a gente dispor, naquela hora, de um endoscopista para poder já colocar o stent. Se não, a gente aguarda e 24 horas depois a gente faz. Um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção, só uma lembrança, qualquer uma dessas complicações, elas podem ser abordadas de diferentes formas. Pode ser laparotomia, que é ainda o método de abordagem ou a via de acesso mais utilizada, por laparoscopia, que é como a gente faz usualmente, e eventualmente por robótica. Eu não tenho nenhuma experiência em abordar qualquer complicação por robótica. Não sei se o Diego já tem, mas complicação como essas que a gente se refere, eu não tenho nenhuma, nem nós também não dispomos, não é do robô. O robô a gente tem. Nós não dispomos, às vezes, de estrutura pronta, ou de madrugada, ou mesmo no curso de um dia, para poder montar robô, se preparar e ir lá e fazer a cirurgia. Normalmente, esses doentes são abordados por laparoscopia ou, se não for possível, se não for factível, a gente aborda por uma laparotomia. Não é absolutamente, hoje, já está na fantasia de todos e no ideário de todo mundo que a laparoscopia, não. A maioria das cirurgias feitas no mundo inteiro ainda é por laparotomia. E as complicações também não fogem a isso. Ainda é por laparotomia que se faz essas abordagens. Não é que seja mais ou menos segura. Depende do contexto em que você se encontra e do doente que está na sua frente. O João já mostrou, está aí, colocação de stent, drenagem sempre da cavidade, colocar drenos, isso é essencial. Pigtail, está uma imagem do pigtail. Só para contar um fato pitoresco, eu tive um doente que o João colocou um pigtail e que a gente não pode esquecer do pigtail. A gente, às vezes, esquece que o doente tem um pigtail, porque, como ele disse, o doente precocemente vai para casa e, passado muito tempo, o doente vai ao meu consultório e entra lá sem avisar, sem nada, não era consulta. Queria dar uma palavrinha com o doutor Saboia, disse, pô, não. Eu me levantei, porque doente sem avisar é sempre um abacaxi, né? Diz, olha, eu preciso falar com ele. Eu falei assim, doutor, é que eu estava almoçando e, de repente, senti um engasgo e saiu isso da minha boca. Era um pigtail. Era o pigtail. Ele levou lá no consultório e disse, e agora? Eu disse, não está no lixo e o senhor está livre, não precisa mais fazer a endoscopia. Também há doentes que evacuam o pigtail, né, João? Eles evacuam, o tempo passa, esquece, a equipe esquece, o endoscopista esquece, porque isso fica muito tempo lá. Então, tem essas coisas folclóricas também. Aí outras imagens, colocação de stent. Apenas uma mensagem para nós cirurgiões. O cirurgião reluta em aceitar que a cirurgia que ele fez tem falhas. Não dele, é do próprio procedimento. Portanto, eu sempre repito essa frase de um cirurgião americano, que já faleceu, Ken Champion, é um cirurgião de Atlanta, um sujeito grosseiro, em todos os sentidos, pessoalmente, e um cirurgião grosseiro operando, porque eu tive a oportunidade de vê-lo. Se você ouvir barulho de galope, pense em cavalo e não em zebra. Se o paciente tem um problema, ele é devido à cirurgia e não a alguma outra nebulosa condição. Na dúvida, opere. Operar não mata ninguém, na maioria das vezes. Postergar a cirurgia, dependendo do contexto, sim. Conclusão, sugestões e lembretes. Prevenção é o melhor tratamento para fístula. Não opere em hospitais, pode parecer uma ironia essa frase, mas ela é real. Não opere em hospitais sem estrutura adequada para suportar esse tipo de complicação. No nosso país, isso é chover no molhado. A gente tem um país muito heterogêneo. Não perca tempo, seja mais rápido e agressivo do que a complicação e a sua evolução. Não importa o tamanho da sua experiência, fístulas, deiscências sempre ocorrerão. E o cirurgião tem que admitir isso, a equipe multidisciplinar envolvida tem que admitir isso. Não é falha minha, pessoalmente, pode haver, é evidente, mas isso vai ocorrer.
Não existe um tratamento padrão para fístulas. Lance mão de tudo que estiver ao seu alcance. E, por fim, se nada disso funcionar, chamamos o pai Arthur Diogum, que faz qualquer coisa e resolve o que nem nós, nem vocês lá no CTI vão resolver. É a única alternativa em certos casos, tá? Lembrando que nós moramos na melhor cidade do mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, Saboia. Fantástico. Com essa equipe que está aí, o pai de algum vai perder o emprego, não vai ter chance. E fica claro na apresentação de vocês quatro que é a associação de uma equipe experiente, uma equipe cirúrgica experiente. Eu estou dizendo equipe porque se inclui anestesista, assistentes, alta tecnologia e uma ação multidisciplinar que faz a diferença. Eu estou no Copador há 22, 23 anos, então isso me deixa muito à vontade de dizer que a gente tem uma equipe multidisciplinar que dá tranquilidade. Tenho certeza que aí no Copstar também, mas quando os meus pacientes chegam das complicações cirúrgicas ou de cirurgias difíceis, ter lá uma Tereza, um Calixto, Marcelo, Gilberto, isso me dá muita tranquilidade, porque eu sei que são colegas experientes que vão pegar o tranco pós-operatório ali. Pantoja, eu não sei como é que nós estamos de tempo, se há disponibilidade para perguntas ou não, são 9h15 quase, pelo avançado da hora. Do ponto de vista prático da logística, eu prefiro que o Luiz Fernando toque as perguntas aí locais, já que aqui pelo chat nós não tivemos nenhuma pergunta. Então, vamos fazer o seguinte, Luiz, a sua participação, porque o adiantado da hora realmente está bem avançado. Então, se quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, fique à vontade, Luiz. Só relembrar que assim, a fístula ela começa com o cirurgião, mas a semelhança das apresentações que foram feitas, ela também acaba com o cirurgião, né? No final, acaba voltando e a solução final, às vezes, chega a ser do cirurgião. Mas nunca esquecer de lançar mão desses métodos novos, acessórios que a gente tem hoje e que evitam, enfim, as dificuldades das abordagens cirúrgicas repetidas. A drenagem percutânea e as operações tapa-buracos do meu amigo João, que sempre tem ajudado, tem sido trazido um novo alento ao manejo, à condução dessas fístulas. Está ótimo. Devido à adiantada da hora, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Flávio Cury, que é o coordenador do Centro de Estudos do Estado, para ele dar a conclusão da sessão. Boa noite, foi ótimo. A gente nem sentiu o tempo passar, né? Foi excelente. E acho que a mensagem que ficou para todos nós é de que tudo está evoluindo muito, a cirurgia já existe há 6.500 anos, as complicações estão sendo tratadas de maneira eficaz há muito tempo, mas o principal para mim é que tudo é feito de maneira multidisciplinar e que o principal, a gente está tratando de gente, não de doença. Achei isso que tem que ficar. E lembrando a vocês que em breve teremos outras sessões e agradecemos a presença de todos aqui. Muito obrigado.